compartilhar aí a tela com vocês. Então, já está gravando a nossa aula e agora eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí? Abre o áudio, gente. Tá tudo certinho, né? Vocês estão vendo? E agora eu Sim. não... Então tá beleza, que agora eu só vejo o slide. Então, né, boa noite para quem está chegando aí agora. Hoje nós vamos falar sobre DTAs. Esse assunto ele não cai na P1, tá? Só na P2. Então, o assunto da P1 é os assuntos, né? Os temas que a gente abordou até o momento, menos DTA, tá, gente? E essa aula é um pouco pesada, né? Porque a gente fala de doença transmitida por alimento e nós vamos falar um pouco dos micro-organismos causadores de DTA, tá? Então, eu sempre divido essa aula porque fica muito maçante a gente falar de todos os micro-organismos numa aula só. Acaba que no final vocês não assimilam nada, tá? Então, eu acho que a gente termina, né? A gente começando agora, a gente termina aí antes das 9, mas eu dou um intervalinho mesmo assim, tá? Pra gente, pelo menos aí uns 15 minutinhos pra gente tomar uma água, certo? Então, vamos começar. Vou passar aqui um vídeo, tá? Pra gente assistir. E tá sem som, não? Se perguntou o que são as boas práticas? Vocês estão escutando? Uma sucinta quer dizer técnicas identificadas como as melhores para se realizar uma O som só tarefa. tá um pouquinho Em baixo, outras Vanessa. Então, peraí, deixa eu ver se eu... palavras, quando Vê se se fala da melhorou. produção de alimentos, é algo que assegura a qualidade do produto. Você, Sim, como melhorou um empreendedor, pouco. manipulador de Tá, alimentos ou alguém interessado deixa eu ver se melhora mais. Peraí. Ah, agora, peraí, gente. Achei onde eu posso aumentar mais aqui. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui no máximo, ó. Agora vai ficar... Peraí, vamos voltar um pouquinho. em realizar uma tarefa. Em outras palavras, quando se trata de produção de alimentos, é algo que assegura a qualidade do produto. Você, como empreendedor, manipulador de alimentos ou alguém interessado sobre o assunto, deve imaginar a importância de assegurar que o alimento produzido chegue ao consumidor da melhor maneira possível. Não só proporcionar uma experiência sensorial interessante para ele, ter uma ótima aparência, sabor, cheiro e textura agradáveis. Até porque isso é fundamental para que este consumidor continue sendo seu consumidor, não é mesmo? É imprescindível vender um produto de qualidade no sentido de não causar nenhum mal-estar para quem consumir. Foi o frango! Afinal, um problema desses pode trazer consequências muito sérias. Elevadas multas, interdição do estabelecimento e até a prisão do responsável. Indenização! Mas pensando por outro lado, se tivermos um pouco de empatia, não gostaríamos de causar mal para ninguém. Ai sim! Pensa se fosse você, depois de comer algo contaminado e estragado. Que péssimo, né? É horrível. Ficar de cama, sentindo dores, perdendo dias de trabalho e diversão e, se for grave, até a vida. Às vezes, as pessoas não se dão conta de que um pequeno detalhe de higiene pode causar transtornos depois. Se fizermos uma busca na internet sobre casos de contaminação, podemos perceber que um simples deslize na higiene pode alcançar níveis horrorosos de intoxicação alimentar. Se a empresa tiver muitas vendas, atinge uma multidão de pessoas. Para ter um controle a nível nacional e organizar informações que se entende como importantes para produzir alimentos de forma segura, a Anvisa elaborou uma legislação sobre esse tema. Atualmente, temos a RDC 216 de 2004,
que estabelece as boas práticas de manipulação e devem ser adotadas por todos os serviços de alimentação. É uma série de normas com o objetivo de atribuir responsabilidades a empresas e profissionais. Assim, todos que trabalham com serviços de alimentação devem estar atentos a essa resolução. E isso não é opcional, e sim obrigatório. Com o programa de boas práticas, o estabelecimento passa a utilizar rotinas de inspeção, registros e controle documentados. Assim, tudo fica organizado, sistematizado e é possível controlar todas as principais fontes de contaminação dos alimentos. No site da Anvisa, você pode encontrar as legislações federais, mas os estados e municípios também podem ter as suas legislações específicas. Parece complexo, né? Mas funciona assim. No Brasil, existem produtos e serviços relacionados à alimentação que são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e outros pelo Ministério da Saúde, por meio da Anvisa. O MAPA é responsável pelo controle de animais vivos, lavouras, produtos de origem animal, bebidas, dentre outros. E a Anvisa, pelo controle de conservas, produtos vegetais industrializados, serviços de alimentação e comércio de alimentos. Além disso, a responsabilidade está dividida em 3 esferas: federal, estadual e municipal. Na esfera federal, a Anvisa cria regulamentos, controla e fiscaliza os produtos e serviços que envolvem risco à saúde. Na estadual, cada estado pode criar sua própria legislação, desde que não seja contrária à legislação federal. As vigilâncias estaduais também têm o dever de orientar e fiscalizar os serviços de saúde, incluindo os de alimentação. E na esfera municipal, cada cidade controla e fiscaliza o comércio de alimentos, quando houver recursos necessários. Podem ainda criar suas legislações, planejar e desenvolver projetos, programas e ações de orientação pertinentes aos alimentos. E você aí, manipula os alimentos de forma segura? O seu empenho é muito importante. Pense bem. Até mais! Então, gente, nós vimos aí nesse vídeo, né, por que, né, é tão importante nós mantermos, seguirmos as boas práticas. Então, nós falamos, né, nas outras aulas sobre as boas práticas de manipulação, as boas práticas de fabricação de alimentos, devido, né, essa intenção de produzir um alimento seguro que não vá causar nenhum agravo de saúde, né, para quem está consumindo. E aí a importância, né, das legislações da RDC 216 de 2004, né, nós chegamos a falar sobre o que está disposto nessa legislação. Então, mais assim para a gente revisar também, e para falar sobre as doenças transmitidas por alimentos. Então, são todas as ocorrências clínicas, tá? Decorrentes da ingestão de alimentos ou água contaminada. Então, a água, ela também é considerada um alimento, tá? Então, nós temos, né, inclusive vírus, né, transmitido por água contaminada, né? Aí a gente tem aí hepatite, não é isso? Essa definição é a definição do Ministério da Saúde de 2018, mas tem outras definições para doenças transmitidas por alimentos ou vinculadas ao alimento. Pode ser uma doença, né, consequente à ingestão de perigo biológico, né, micro-organismo, químico ou físico presente nos alimentos, né? Ambas as definições estão aí corretas. E a importância, né, da gente agir na prevenção, empregar as boas práticas, é a questão de até hoje, nos dias atuais, mesmo com todo o conhecimento, as DTAs, elas afetam, né, o mundo todo. Então, existem mais de 250 tipos de DTA no mundo. Então, é muita coisa. E que impacta, né, a saúde de muitas pessoas, custos, né, para a saúde, e as pessoas acabam faltando o trabalho, produzindo menos por conta
de ser acometido por DTAs. É claro que em países, né, em desenvolvimento ainda, países mais pobres, essas doenças elas vão ser ainda mais prevalentes, mas acontece no mundo todo. E aí, quem são os agentes, né, causadores? Está aí em vermelho as bactérias porque elas correspondem a 90% das doenças transmitidas por alimentos. Então, bactérias, né? Nós vimos que nos alimentos elas, né, têm uma gama e uma variedade de espécies que colonizam os alimentos. Mas a gente pode ter também DTA causada por vírus, toxinas, até toxinas que as próprias bactérias, fungos ou, né, os micro-organismos vão produzir. Parasitas, né? Então, alimentos contaminados, né, com parasitas, fungos toxinogênicos, prions, né, agrotóxicos, produtos químicos. Então, a doença transmitida por alimentos, segundo aquela outra definição, ela pode também ser uma doença, além de ser causada, né? Pode ser causada por micro-organismo, perigo biológico, mas pode ser também causada por um produto químico, um metal pesado, alguma coisa que não deveria estar ali no alimento, e que acidentalmente contaminou aquele alimento. Então, essa figurinha aí, para vocês lembrarem, né? Micro-organismos, parasitas, né? Vermes, né? E substâncias tóxicas também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só abrir o áudio aí. E aí, quais são as consequências, né, econômicas das doenças transmitidas por alimentos? Perda, né? Primeira, perda de renda dos indivíduos afetados, a pessoa tem que se afastar do trabalho, custo com cuidado médico, a pessoa vai gastar, né? Além dela ter gastado comprando o alimento, né? Ela ainda vai ter que gastar ali com atendimento hospitalar, atendimento médico. Perda da produtividade, né, devido ao absenteísmo, né? Então, a pessoa com DTA, ela não tem condição de trabalhar, né? Porque os sintomas são, a maioria, né, gastrointestinais, então, diarreia, vômito. A pessoa fica sem condição mesmo. Então, aí a pessoa fica de atestado vários dias, né, por conta desse agravo. Custo, né, das investigações desses surtos alimentares, perda de renda em razão do fechamento de negócios, isso aqui é para a empresa, para o estabelecimento que comercializou um produto contaminado, né? Então, esse estabelecimento ele pode ser fechado temporariamente, por conta de condições higiênicas inadequadas, e ainda mais se for comprovado que o cliente que se alimentou naquele estabelecimento foi dali que partiu a contaminação. Então, perdas de vendas, né, quando os consumidores evitam esses produtos denunciados, e aqui também cabe falar da indústria de alimentos, né? Então, quando a gente sabe que algum produto é noticiado na internet, jornal, alguma coisa, que algum produto ele teve um lote contaminado, que aquele lote está impróprio para o consumo, né? Que o consumidor achou resto de animais, né? De rato, um monte de coisa aí, né? Que a gente vê aí no noticiário. Isso aí vai levar, né, à perda da credibilidade da empresa. Então, são consequências econômicas para todo mundo, né? Para o consumidor e para o empresário também. Mas a consequência maior é a vida humana,
porque se morre, né, de doença transmitida por alimento. Então, as doenças transmitidas por alimento, dependendo, né, do grupo, se atinge um grupo de risco, ela pode levar ao óbito. Então, a OMS estima que no mundo quase 2 milhões de crianças morram todos os anos em razão da diarreia. E essa diarreia, gente, é causada pela ingestão de alimentos e água contaminada por micro-organismos. Tá? Então, aqui falta de saneamento básico, e aí, né, contaminação da água, né, ali da próprio abastecimento, porque muitas das DTAs, elas podem acontecer não porque a pessoa comprou alguma coisa na rua, em algum estabelecimento, mas ela pode acontecer dentro da casa da pessoa mesmo, né? E aí, no caso, né, de diarreia infantil, a principal causa, né, que vai levar à mortalidade é a ingestão, né, de água contaminada, uma água imprópria para consumo, e a ingestão de alimentos contaminados. E aí, gente, as DTAs, elas se manifestam de maneiras diferentes, tá? Porque vai depender de qual micro-organismo que contaminou aquele alimento. Então, nós temos basicamente 3 tipos. Então, a gente diz que a pessoa está com uma infecção alimentar quando a ingestão de alimento quando você ingere um alimento que contém micro-organismos patogênicos, né, nocivos à saúde, que se reproduzem no organismo com ou sem agressão do epitélio intestinal. Tá? Então, aqui na infecção, a pessoa ingere um alimento contaminado com um micro-organismo. Ponto. Na intoxicação ou toxinose, tá? Então, vocês podem encontrar dessas duas formas. E a gente vai ingerir a toxina pré-formada produzida pelo micro-organismo patogênico devido à sua multiplicação no alimento. Então, aqui o alimento está contaminado, né, com o micro-organismo, só que no caso de uma intoxicação alimentar, esse micro-organismo que está contaminando aquele alimento, ele produz toxina, tá? E aí a pessoa ingere, né? Além do micro-organismo, ela ingere uma toxina, tá? Pré-formada. Então, ela ingere ali o micro-organismo e mais a toxina do micro-organismo. Então, aqui, quando é infecção somente, é por conta de multiplicação microbiana. A intoxicação, ó, vocês vão gravar assim, ó, toxina e intoxicação, tá? Então, intoxicação alimentar, eu vou ter ali a ingestão da toxina pré-formada no alimento. E aí eu tenho uma terceira classificação, que é a toxinfecção. O que seria uma toxinfecção? É uma ingestão de quantidade aumentada de bactéria na forma vegetativa e lá no intestino da pessoa, né, que liberam toxina no trato gastrointestinal sem colonizar. Então, a pessoa ingere aquele micro-organismo, e aí é diferente da intoxicação, porque esse micro-organismo lá no intestino da pessoa, ele vai produzir a toxina lá, no intestino do hospedeiro, tá? Então, aí não é uma intoxicação alimentar, é uma toxinfecção alimentar. Então, desses 3 aqui, a mais simples, né, é a infecção, né? Infecção alimentar, você ingeriu um alimento contaminado pelo micro-organismo. Na intoxicação, eu vou ingerir a toxina pré-formada, tá? Que o micro-organismo produziu. E na toxinfecção,
eu vou ingerir o micro-organismo e ele, né, essa característica de formar toxinas, liberar toxinas, não é todo micro-organismo que tem. Mas esses que têm, eles vão produzir vão liberar essa toxina no intestino da pessoa. Então, os sintomas, eles vão variar, né, dependendo do quadro de doença transmitida por alimento que você, do tipo de infecção, né, melhor dizendo, que você contrai. E aí, então, aqui, né, para a gente exemplificar, então, infecção, ingestão de um alimento que contenha micro-organismo patogênio, que se reproduzem no organismo com ou sem agressão do epitélio intestinal. Tá, né? Então, nós sabemos que nós temos várias barreiras, né, contra uma doença. Então, assim, você pode ingerir um alimento contaminado e a sua amiga também. De repente, você não vai passar mal e ela vai passar mal. Por quê, né? Por que que isso acontece? Isso depende de vários fatores, né? De repente, ela está com a saúde mais fragilizada, de repente, ela comeu mais quantidade, então ela ingeriu mais micro-organismos na porção do que você. Mas é importante a gente lembrar que nem sempre, né, que a gente consumir um alimento contaminado, que a gente vai ter uma doença transmitida por alimento. Porque o organismo da gente dá conta de muita coisa, né? Então, a gente tem lá no intestino, a gente tem, né, as células de defesa. Então, às vezes, você sente apenas um mal-estar, né? Você não chega a ter todo esse quadro gastrointestinal, diarreia, vômito, dor de cabeça, cólica abdominal, tá? Mas as que agridem, né, as bactérias que agridem o epitélio intestinal, elas vão causar, né, vão ser mais sérias, tá? Por conta dessa agressão. Então, exemplo de infecção aqui, salmonelose, né, causada pela salmonela, a hepatite viral, né, tipo a toxoplasmose, tudo isso são micro-organismos que vão causar infecção alimentar. E aí, essa infecção, gente, ela pode, né, ela pode agredir ou não o epitélio intestinal. Então, a gente diz que ela é invasiva quando ela agride, tá? Pela agressividade. Então, o que que acontece? Ela tem, né, ela pode ocorrer apenas a nível da célula, né, com destruição das células locais. Um exemplo aqui de como acontece na salmonelose, na shigellose, mas ela pode ser sistêmica, porque quando ela é sistêmica, ela vai penetrar através do intestino e vai se disseminar pelo sangue. Então, a salmonela tifo causa aquela doença chamada febre tifoide. A febre tifoide é uma doença bem grave, né? Que ela causa aí uma contaminação sistêmica. Então, a infecção ela ultrapassa o epitélio intestinal, tá? Então, ela não fica só ali no intestino, ela vai ser disseminada pelo corpo todo. Então, a pessoa tem febre altíssima, né? Fica num estado de saúde bem grave. E pode também, dependendo da situação, levar ao óbito. Tá? Então, a invasiva é relacionada à agressividade, né? Ela agride o epitélio intestinal. A não invasiva, ela está relacionada à toxicidade, tá? Então, essa não invasiva, ela produz toxina no intestino, tá? E aí, aqui, poderia, né, alguns autores não fazem essa divisão e já falam que a pessoa está com uma toxinfecção, né? Tá? E aqui o Vibrião do cólera, né? E o Bacillus cereus clássico.
E aí, né, aqui a diferença da infecção, né, se ela é invasiva e não invasiva. Então, não invasiva é em relação à toxicidade, é produção de toxina no intestino, né, uma toxinfecção, né, liberação de toxina no intestino. Invasiva, ela agride o epitélio, né, então ela destrói as células epiteliais lá do intestino. E ela pode, dependendo, atingir o sistema, né, se expandir pelo corpo. Né? Então, ela pode aí penetrar através do intestino e disseminar pelo sangue, né? Como é o caso da febre tifoide. E aí, né, ó, intoxicação, né? Aqui voltando, né? Então, nós falamos da infecção, aí a intoxicação, ingestão de toxina pré-formada produzida pelo micro-organismo patogênico devido à sua multiplicação no alimento. E aí nós temos essas bactérias aí e algumas toxinas produzidas por fungos, né? Os fungos, eles também são aí responsáveis por doenças transmitidas por alimentos. Então, é Clostridium botulinum, o bacilo cereus emético, né, que vai causar aí vômitos intensos, e Staphylococcus aureus e as toxinas produzidas por fungo. A intoxicação, lembrando que ela pode ser também, né, química, através da ingestão de substância química, por exemplo, um pesticida, né, que de repente caiu ali no alimento. Tranquilo até aí, gente? Qualquer coisa vocês falem, tá? A toxinfecção é a ingestão da quantidade, né, de bactéria aumentada, né, na forma vegetativa, na sua forma original. E lá no intestino, né, ela vai produzir, esse micro-organismo, essa bactéria, vai produzir a toxina, tá? Dentro do trato gastrointestinal do indivíduo. E aí a gente tem aqui representantes, né? Exemplos de bactérias que causam toxinfecção. A gente tem aí o Clostridium perfringens e o Bacillus cereus classe. E aí, gente, o quadro clínico vai depender, né, do agente etiológico, ou seja, de qual micro-organismo que é causador, e vai variar desde leve desconforto intestinal até quadros extremamente graves, podendo levar a desidratação grave, diarreia sanguinolenta, né, diarreia com sangue, fezes com sangue, né, e insuficiência renal aguda. E em casos mais graves, né, pode atingir sistema nervoso central, levar a óbito, parada cardíaca, né, e o indivíduo vir a falecer porque consumiu um alimento contaminado. Então, as doenças transmitidas por alimentos, elas são, sim, preocupantes, né? Por conta desses agravos todos que elas podem ocasionar. E quais são os sintomas mais comuns? Né? Então, os sintomas vão variar também, mas os mais comuns, os principais sintomas, vão ser um quadro clínico gastrointestinal, então, uma gastroenterite, né? Então, diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal, né? Ou cólica abdominal, e febre em alguns casos. Então, mal-estar, febre, dor no estômago, tudo isso aí que vocês pensarem, sensação de empanzinamento, é, como que eu vou falar? A distensão abdominal, então a pessoa, além de cólica abdominal, fica às vezes com a barriga grande, né? Ali com diarreia, com aquela sensação de distensão mesmo do abdômen. E aí, agora falando, né, dos micro-organismos. Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, e na aula,
numa outra aula, nós vamos falar o restante, tá, gente? Então, isso aqui, infelizmente, a gente tem que gravar, tá? Porque, né, cai em provas, cai em concursos. Então, a gente precisa gravar, assim, o básico. Tem muitos micro-organismos, mas tem os mais prevalentes. Então, o que eu falo para vocês na aula são os que mais causam DTA. E aí, o Staphylococcus aureus, ele é um importante causador de doença transmitida por alimento. As características desse micro-organismo. Ele é um micro-organismo facultativamente anaeróbico, tá? Então, aqui, ele sobrevive sem oxigênio, mas ele pode tolerar também, né? Ele tolera melhor condições aeróbicas, mas mesmo ali sem a presença do oxigênio, ele pode também crescer e multiplicar naquele alimento. Eles são micro-organismos mesófilos, tá? Então, eles têm aquela temperatura de crescimento lá, ótima, né? De 7 a 45 graus Celsius, 47, tá? Então, mas lembra que eles, nessa temperatura aí, de exposição de alimentos sem refrigeração e sem altas temperaturas, né? Você tem o crescimento de Staphylococcus aureus. Uma característica desse micro-organismo que está aí grifada, ó, é que ele produz toxina, tá? Então, ele produz uma enterotoxina termorresistente no alimento. O que significa dizer isso? Alguém sabe, gente, o que seria uma bactéria termorresistente? Resistente ao calor? Isso, muito bem, resistente ao calor. Então, aqui, para você conseguir eliminar o Staphylococcus aureus, as temperaturas empregadas têm que ser temperaturas bem altas, porque se você só reaquece o alimento, às vezes, né, a gente faz isso em casa. Você deixou o alimento fora da geladeira e aí, no momento que você vai consumir, vai almoçar, aí você esquenta aquele alimento ali. Às vezes, aquela temperatura que você esquentou, ela não atinge, né? O fogão ali não vai atingir altas temperaturas. E aí, essa bactéria, ela é termorresistente. Então, ela produz ali, consegue ficar ali. Então, você não mata ela, tá? Então, é por isso que na indústria, a gente sempre emprega, né, temperaturas bem altas. Por quê? Para eliminar tantos os micro-organismos que são mais sensíveis ao calor, como aqueles que são muito resistentes. Então, você já emprega temperaturas altíssimas para você conseguir eliminar todas as bactérias patogênicas, tá, gente? Então, termorresistente é dizer que ele é resistente ao calor, né? Termo de calor. E aí, esse danado, né, essa bactéria, ela é uma bactéria, por exemplo, que faz parte, né, da nossa microbiota da pele, né? Então, ela está no nariz, na boca, mãos e pele humana. Pode ser encontrada no solo, em água, superfícies, no esgoto. E aí, a higiene pessoal do manipulador de alimentos é fundamental na prevenção, gente, porque assim, ela é uma bactéria comum, né, da nossa pele. E aí, se o manipulador ele não lava as mãos com frequência, ele pode transmitir, né? Ali fica um número de bactérias muito grande, né, na mão da pessoa, e a pessoa vai manipular o alimento e ela transmite essa bactéria. Então, assim, por isso também que manipulador de alimento, ele não pode estar resfriado, né? Ele não pode estar com corte na pele, né? Então, se tiver com corte também ali,
tá com corte na mão e tá cozinhando, né? Então tá tudo errado, porque aí ele pode também transmitir gripado, né? Então espirrando em cima do alimento, ó, o nariz, a boca. Nós temos essa bactéria, aí na gente, ela quietinha, ela não vai causar nada. O que acontece? Ela cai no alimento ali, encontra condições apropriadas, ela vai começar a multiplicar, né? Então, assim, é erro de processo mesmo. Às vezes o alimento ali não é observado, né? Que tem que ficar refrigerado. E aí, em condições favoráveis, né? O alimento tem tudo que o micro-organismo quer, né? Ele tem ali nutrientes, né? É rico em nutrientes, tem água, então vai ali crescendo, vai se multiplicando. E aí, lembrando que a bactéria, né? Ela cresce de forma exponencial, então 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, assim, a população ali, então, em poucas horas, você pode ter ali um alimento bem contaminado. E lembrando que, às vezes, essas bactérias, os micro-organismos, nem sempre eles vão alterar, né? Eles vão deteriorar o alimento, assim, alterar as características organolépticas daquele alimento. Então, às vezes, você come, você não percebe, porque não mudou gosto, não é? Você não está sentindo um cheiro forte, mas algumas dessas bactérias, elas têm, né? Elas causam DTAs e não são deterioradoras, né? Então, você só vai perceber mesmo que está estragado depois de muito tempo. Mas aí ali a carga microbiana, mesmo sem alterar, né, já é enorme, já é possível de causar, né, seu corpo, seu organismo não conseguir dar conta, as barreiras lá que a gente tem no nosso intestino não vão conseguir dar conta de eliminar aquele patógeno, tá? Então, a Staphylococcus aureus, ela está muito relacionada, quando presente no alimento, ao quê? Condições inadequadas de higiene por parte do manipulador de alimentos, tá? Então, por isso que a gente tem que sempre bater nessa tecla, né? Treinar os funcionários da importância de manter as boas práticas, inclusive boas práticas com a sua higiene, né? Então, lavagem frequente das mãos, tudo isso aí é importante, né? Não usar o celular no momento do serviço, não cantar, assobiar, ficar falando no momento que está cozinhando, né? Então, tudo isso aí é importante. E aí, quais são os alimentos envolvidos nos surtos, né? Então, aí uma variedade de alimentos manipulados, carnes, frangos, atum, presunto, leite, queijo, cremes, chantilly, essas tortas, né, confeitadas, bolos, tudo isso já foi descrito, né, sendo alimento ali que foi contaminado por Staphylococcus aureus. Então, esses são os principais alimentos envolvidos. E aí, esse micro-organismo, essa bactéria, ela produz toxina, né? Então, ela causa uma intoxicação alimentar, tá? Que são causadas pela ingestão de enterotoxinas pré-formadas no alimento durante a multiplicação bacteriana. E aí, na clínica, né, no quadro clínico, ela também, essa bactéria também vai ter umas particularidades. Então, o período de incubação é rápido, né, de 1 a 6 horas. O que é o período de incubação? É o período aí que você consumiu o alimento agora. Deixa eu ver que horas são. 7 horas, vamos arredondar. Daqui, quando for lá para meia-noite, você começa a passar mal, tá? Então, o período de incubação é esse tempo, né, de 1 a 6 horas, o tempo que vai demorar para você começar a ter os sintomas.
E aí, quais são os sintomas, gente? Náuseas, vômitos intensos, cãibras abdominais e diarreia. Então, aqui parece que essas cãibras abdominais, não sei se vocês já tiveram isso, parece que está torcendo, sabe, o seu intestino. É uma cólica bem ruim mesmo, é terrível, né? Só quem já teve sabe o quanto é ruim. Depois, se vocês quiserem compartilhar alguém que já teve assim, um quadro bem intenso, eu já tive vários, né, na vida. Porque a gente, quando come na rua, né, a gente está sujeito a isso, né? Eu já tive, já Infelizmente. passei muito mal já. Nossa, ao ponto que assim, de estar sozinha em casa e o Ah, SAMU, liguei para o SAMU porque eu não tinha condições de sair. Eles falaram que isso não atender, não ia atender. Quer dizer, passei mal sozinha. meu Deus. Sim, achando que eu ia até desmaiar, de tão mal que eu passei. Tive essa cólica que você falou, né? Eu tive. Aham. Quem está falando? É a Beatriz. Beatriz, muito ruim, né? E a gente pensa que vai morrer, porque você não Sim, consegue nem firmar as pernas, assim, é uma não. fraqueza, né, tão grande. Não consegue nem ir, às vezes nem ir direto no banheiro. Foi horrível. Não, não consegue, assim, você não tem, assim, freio, infelizmente é uma coisa, é por cima e por baixo, né? Náusea, Sim, sim, sim. Não vômito e diarreia. Sim, eu tava desesperada, não tem nem como chamar, não tinha como chamar Uber, né? Eu tive que tentar ficar calma, tentar beber muita água e ia passar na minha casa mesmo, só assim. E pior que dura, às vezes, de 3 a 5 dias. Então, assim, o quadro da gastroenterite, né, ela é rápido assim, né, em termos de dias, mas para quem está passando isso, gente, é muito ruim. São 3 dias infernais que você vive essa situação, e você não consegue fazer nada, você não E fica assim, não tem nem fraco. como investigar o que você comeu, o que aconteceu, né? Você só quer melhorar logo. Você só quer melhorar. Registro porque só quer ficar melhor. Exatamente, é uma coisa muito ruim, né? Então, assim, pode ter sido, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que causou esses sintomas em você. O ruim é que a maioria, né, a grande parte das bactérias patogênicas, elas vão dar os sintomas sempre semelhantes, né? Então, diarreia e vômito é algo que sempre, quase sempre, 90% dos casos vai acontecer. Então, o que a gente tem que ficar de olho é nas características, no período de incubação, né? O tempo ali que leva para iniciar os sintomas, o alimento, assim, qual alimento mais provável, né? Então, ó, Staphylococcus aureus, nós vimos aqui, ó, carne, frango, atum, leite. Então, assim, uma variedade de alimentos. E também, né, observar os sintomas, né, os outros sintomas, porque diarreia e vômito é algo que vai ter em quase todos, mas alguns vão ter outros sintomas diferentes, febre alta, no caso, né, do Clostridium botulino, ele pode causar até, né, distúrbio, né, de visão, então visão dupla. Então você percebe ali logo que é Clostridium botulino porque atinge o sistema nervoso da pessoa. Então a pessoa ela fica com a fala embolada. Então a gente vai diferenciar o micro-organismo, vai deduzir, né? Ah, pode ser esse e esse. Qual que tem mais chance de ser? Por essas características, tá? Mas assim, a gente vai aqui estudar os principais. E aí, ó, falando no danado, no Clostridium botulino. O modo de transmissão, né? Então, geralmente, Clostridium botulino nós vamos associar o quê? A enlatados e conservas, tá? Então, o modo de transmissão é o consumo de alimentos insuficientemente esterilizados, ou seja, que teve uma falha lá no processo de esterilização. E consumidos sem cocção prévia, tá? E aí, o Clostridium botulino, ele tem uma particularidade também, porque ele pode ser
transmitidos por ferimentos, ou seja, se você está com corte na pele e aí você entrou em contato com alguma, né, com essa bactéria, aqui você não ingere alimento, mas ela pode contaminar a tua ferida, o teu ferimento, tá? Então, por isso, quando a gente, né, tem um machucado, assim, não é bom, né, que a gente deixe exposto, dependendo do local que você estiver, tá? Mas o mais comum é o quê? A transmissão, o modo de transmissão mais comum é em produtos enlatados e conservas que tiveram falhas lá na esterilização. Então, aqui, ó, vocês já devem ter ouvido falar, né? Palmito. Palmito é um alimento bastante envolvido em casos de Clostridium botulinum, né? Porque tem gente até que faz isso de forma caseira, né? Faz em casa, e aí o que acontece? Ó, eu pego o palmito lá na indústria, se houve ali uma falha na esterilização, ou seja, nesse tratamento térmico aqui, o Clostridium ele também é termorresistente. Então, nós temos que empregar temperaturas elevadíssimas para conseguir eliminar. E aí, de repente, a temperatura não foi adequada. Aí ele produz um esporo, tá? Que em condições ideais lá de multiplicação, por exemplo, um pH, né, maior do que 4,6, né? Ele vai produzir essa neurotoxina botulínica. Aí a pessoa ingere o palmito e aí a pessoa pode ter essa doença, né? O botulismo, tá? Então, ó, essa toxina é uma neurotoxina, porque ela atinge o sistema nervoso, né? Então, a pessoa tem visão dupla, fala embolada, a pessoa não consegue falar, então, dificuldade de fala. Então, quando vocês verem alguma questão assim, visão dupla, fala embolada, fala com dificuldade, paralisia, vocês já vão associar que ali se trata de uma bactéria capaz de atingir o quê? O sistema nervoso. E aí aqui não tem só vômito, não tem só aqueles sintomas clássicos. Aqui a gente tem também essa questão do sistema nervoso sendo atingido. Só um momentinho. E aí, aonde que vivem, né, o Clostridium botulinum? Eles são presentes, né, os esporos existem na natureza, nos solos, nos sedimentos de lagos, mares, presente também na água não tratada, em produtos agrícolas, como legumes, vegetais e mel. Então, olha, o mel, ele deve ser pasteurizado. Quando a gente compra mel que não passou pelo processo de pasteurização, você tem uma chance ali de adquirir essa doença, né? Então, assim, tem que tomar cuidado quando for comprar, né? Às vezes a gente compra, né? De produtos assim mais caseiros, assim, né? Feito artesanalmente, mas tem que confiar muito, tá? Porque o mel, se ele não for pasteurizado, ele pode também transmitir, né? Essa bactéria. Então, ele existe no intestino de mamíferos, peixes e vísceras de crustáceos. E aí, ele também causa o quê? Produz toxina, ele causa intoxicação, tá? E essa intoxicação, ela pode ser especialmente grave, tá, gente? Porque pode levar, né, a óbito. A pessoa também, parada cardíaca também é um dos sintomas do Clostridium botulinum, né? Então, o quadro clínico, o período de incubação dela é maior, ó, é de 12 até 72 horas. Então, a pessoa consumiu hoje, talvez não vá passar mal hoje, só no dia seguinte. Ou então, às vezes, 2 dias depois.
né? Então, às vezes, fica até difícil a pessoa associar, lembrar o que ela comeu, né? Porque já se passou muito tempo. E aí, ó, os sintomas, ó. Ó, e aqui, na verdade, como principal, não tem nem sintoma gastrointestinal. O que tem, né, de mais gastrointestinal é o quê? Aqui é náusea, né? Mas, olha, todos os outros são mais sintomas neurológicos, né? Visão dupla, vertigem, perda de reflexo, dificuldade de falar, de engolir, paralisia respiratória e morte, né? E aí, quais são os alimentos, os principais alimentos envolvidos? Conserva e enlatado, gente. Então, como ele é um micro-organismo anaeróbico, ou seja, ele sobrevive em quantidade ali em baixa concentração, né, de oxigênio, nesses produtos ali, mesmo, né, sem oxigênio, ele vai multiplicar. Então, assim, estufamento de latas, né? Às vezes a gente vê no mercado alguma lata estufada. Você não deve levar para sua casa, tá, gente? Porque a lata estufada ali estufou por quê? Crescimento, né? Microbiano ali, tá? Tem vida ali, né? Alguma coisa tá ali dentro, né? Então, porque não é normal isso, né? Não é o produto que encheu demais que estufou. Então, esses produtos eles devem ser descartados, né? Não deveriam nem ser comercializados. Agora a gente não vê muito isso, não, né? Assim, é difícil a gente encontrar alguma lata no mercado estufada, porque as pessoas já sabem disso, né? Logo já retiram. Mas assim, há uns tempos atrás, né, era muito comum isso, né? Lata enferrujada, lata amassada, nem lata amassada é legal, né? Porque quando você amassa a lata, você danifica ali aquela estrutura da lata e pode sim contaminar, né? Então, também não é bom. Então, essa bactéria ela produz esporos que vão sobreviver em ambientes com pouco oxigênio, né, como os enlatados. Mas também tem outros alimentos que estão envolvidos com Clostridium. Por exemplo, produtos cárneos cozidos, curados, produtos defumados, e aí salsicha, presunto, né, esses defumados artesanalmente, pescado defumado, salgado, produtos fermentados, queijos, essas pastinhas de queijo, e raramente, né, em alimentos enlatados industrializados, principalmente hoje em dia, né, que as boas práticas, elas, né, estão bem enraizadas. Então, assim, de forma caseira, palmito caseiro, uma linguiça caseira, né, artesanal, um mel, que, né, de algum pequeno produtor, você corre sim o risco de contrair essa bactéria, mas é muito raro em alimentos industrializados pelo processo, né? O tratamento térmico ali na indústria de enlatados, que é bem rigoroso, né? Temperaturas altíssimas, né? Então, vai aquele conjunto lá, a lata de sardinha, né? A lata de ervilha, a lata e o alimento, eles já são esterilizados, né? Dentro do autoclave. Então, a chance ali de não conseguir, né, eliminar esse micro-organismo é bem pequena, a não ser que haja alguma falha mesmo, né, no processo. Tá? E tem um outro lote que pode vir, né, contaminar. Então, esses produtinhos. Gente, alguma dúvida até aqui? A aula ela é meio pesadinha, né? A gente fica falando de doença o tempo todo. Mas temos que passar isso para vocês. Aí a E. coli, né? Escherichia coli. É uma bactéria gram-negativa, né? Então, bactéria também, não esporulada, ou seja, não produz esporos. Anaeróbica facultativa e fermentadora de açúcares.
A maioria, gente, das linhagens de E. coli, ela não é patogênica. Tanto é que no nosso intestino a gente tem E. coli, né? Tá? Então, ela faz parte da microbiota do intestino, né? Do colo dos seres humanos. Então, onde vivem, né? No trato gastrointestinal dos homens, né? Animais, água de rios, lagos e nascentes. Então, ela quietinha lá no nosso intestino, ela não causa nada, né? O problema é quando ela contamina o alimento. Aí, o problema de todo micro-organismo é esse. Ele no seu habitat, no seu local, ele não vai causar nada. Mas quando ele acha condições favoráveis, né? Ele contamina um alimento, e ali no alimento tem todas as condições ideais para crescimento, para multiplicação, aí ele contamina o alimento. E aí, contaminando o alimento, algumas espécies vão causar doença. E aí, quais são os alimentos envolvidos? Então, carne crua ou mal cozida, leite cru não pasteurizado, legumes e hortaliças irrigadas com água contaminada. Então, a água aqui também pode transmitir, né, para horta, essas coisas aí. E aqui é um quadrinho mostrando, né, uma figura mostrando como é que é o modo de transmissão, tá? Então, o que acontece? Como ela é uma bactéria que ela faz parte, né, da microbiota lá do intestino dos animais e do intestino do homem, então o que acontece, né? Vamos supor que um animal pegou e fez as fezes no meio ambiente. E aí contaminou, por exemplo, a horta, né, com as fezes. A horta e o solo ali. E aí nós, humanos, vamos ingerir esse alimento, tá? E aí aqui, né, a transmissão pessoa a pessoa pode acontecer, né, também por questão de higiene. Então, né, a pessoa usou o banheiro, não lavou as mãos, pegou na maçaneta e vem outra pessoa, vai utilizar o banheiro, toca na maçaneta, leva a mão no nariz, na boca, né, geralmente, e aí, levando a boca, você tá ingerindo, né? Tá? Aquele micro-organismo. Tá? Então, é um ciclo, tá vendo? Então, né, um ciclo que se não for rompido, né? Então, por isso que, né, a implantação não é o ideal ter animais ali perto, porque o animal ele pode transmitir diversas doenças para o homem, né? Então, você tem ali uma horta lá de verdura, alface, couve, e ali tem gato, tem cachorro, tudo perto ali defecando. Esse alimento, se ele não for lá higienizado de forma adequada e a pessoa consome, a pessoa adquire uma DTA, né? Uma doença transmitida por alimento. Então, ó, se os hábitos de higiene não forem adequados, então aqui as mãos, objetos e alimentos contaminados com fezes, a gente ingere, né? Então, seja diretamente ou também, né, diretamente consumindo esse alimento, ou por água ingerindo essa água contaminada. Então, aqui é o ciclo de transmissão da bactéria E. coli, tá? Então, a E. coli acontece dessa maneira porque ela é uma bactéria presente, né, no nosso intestino e no intestino dos animais, naturalmente ali. No nosso intestino ela não vai causar nenhum agravo, tá? E no intestino do animal também não. O problema é você consumir algum alimento ali contaminado, né, que não foi higienizado de forma adequada, ou até mesmo a água, né? E aí, existem, né, dentro dessa E. coli, algumas formas de E. coli que vão causar doenças gastrointestinais. São essas aqui de vermelho. Então, é E. coli enteropatogênica, a E. coli enterotoxigênica,
A E. coli enterohemorrágica, né, que vai causar hemorragias, e a E. coli enteroinvasiva. Tá? Então, elas vão diferir também, porque os sintomas, né? Porque ela vai agredir, dependendo da subespécie ali, ela vai agredir de forma diferente o organismo humano. Então, a E. coli enteroxigênica, ela é capaz de se fixar na mucosa do intestino e produzir toxinas, tá? Que vai produzir o quê na pessoa? Uma diarreia aquosa, chamada de diarreia do viajante. Então, essa E. coli é comum a gente pegar, às vezes, né? Você vai para um estado diferente, você viaja e aí consome muitos alimentos na rua, e aí apelidaram, né, de diarreia do viajante, porque, né, devido a grande, assim, faixas ali de alimento que ela pode contaminar, né? E aí essa diarreia, né, aquosa, então a pessoa fica ali fezes líquida mesmo, tá? Tem outros sintomas também, então febre baixa, aquela cólica abdominal horrível, náuseas e fadiga. E aí essa diarreia do viajante, esses sintomas eles podem se estender aí de 3 até 19 dias. Então, imagina você ficar aí 2 semanas passando mal, é muito ruim. A E. coli enteroinvasiva é quando células, né, dessa cepa, né, dessas tipes, são fagocitadas por um enterócito, né? O enterócito é a célula do intestino. Aí elas se multiplicam e invadem outros enterócitos. Então, aqui é invasiva porque ela tem essa agressividade, levando ali à morte das células. E aí os sintomas são, né, arrepio, calafrio, febre, fezes com sangue e dores abdominais e de cabeça. Então, aqui, ó, as fezes da pessoa vão fezes sanguinolenta, né? Então, é bem assustador. A E. coli enteropatogênica está associada à diarreia de recém-nascido, tá? Então, causa lesões nas vilosidades intestinais, levando a uma diarreia aquosa e dificulta a absorção de nutrientes. E aí, sim, outros sintomas além da diarreia. Então, a E. coli, ela tem que ter diarreia, né? Vocês estão percebendo que todas elas causam diarreia. O que vai diferir aqui é o tipo de diarreia, né? Diarreia com sangue, diarreia aquosa, aquela diarreia mais característica, né? A pessoa é água mesmo, a pessoa aquela água suja, dizendo assim, né? Então leva, né, outros sinais e sintomas: febres, arrepios, dores abdominais, vômitos e náuseas. Então, aqui, diferente do clostridio, o sintoma é gastrointestinal, né? O que vai variar aqui é a característica da diarreia, porque uma vai agredir o epitélio intestinal, né? Outra vai destruir ali a célula, tá? E. coli enterohemorrágica. Essa daqui, né, a toxina produzida por essa cepa causa a morte de células do intestino grosso, produzindo diarreia sanguinolenta, tá? Então, o período de incubação aqui é de 3 a 9 dias. Outros sintomas, a gente tem o vômito e cólica. Tá? Então, essa causa, a enteropatogênica causa febre, as outras anteriores também. Essa enterohemorrágica não causa febre, mas vai ter fezes ali com sangue, tá? O período de incubação dessa enterohemorrágica é de 3 a 9 dias, então a pessoa até ela começar a passar mal demora, né? E outros sintomas aí são vômito e cólica. Então, gente, os sintomas eles vão variar, né, de acordo com a cepa, de acordo com a linhagem, considerando aí os diferentes mecanismos de ação. Em geral, o indivíduo com E. coli, e aqui ficou diferente, ficou errado, gente, depois eu corrijo. E. coli patogênica apresenta quadros de diarreia, disenteria, inflamação,
febre e, em casos mais graves, pode apresentar essa colite hemorrágica, né? Essa última forma, né? Que é a E. coli enterohemorrágica. Ou ser fatal, né? Para lactantes, né? Para crianças aí que estão sendo crianças pequenas, né? Bebês. E aí, nós agora vamos falar da salmonela. A salmonela tá o ovo aí porque o ovo é um alimento clássico, né? Que a gente tem aí chance de adquirir a salmonela, tá? Então, onde que essa salmonela ela está presente? No intestino também, né? De homens e animais e na gema de ovos. Então, por isso que não é recomendado mais você consumir preparações que levam ovos, né, que não foram cozidos, tá? Então, aquela geminha mole, aquela coisa assim, né, que tem gente que gosta. Então, aí não é bom, né, gente? Então, essas preparações aí, maionese caseira, essas coisas que levam ovo aí ovo caseiro, sem cozimento é perigoso, né? Então, você está correndo risco de adquirir uma salmonelose, tá? Então, os alimentos envolvidos, aves, carnes, ovos ou produtos elaborados, ó, com ovos crus, tá? Então, maionese, leite cru também, leite cru, né? Leite não pasteurizado, aqui é o leite de curral, por exemplo, tá? Então, né, tem gente que prefere, né? E aí, se esse leite ele não é fervido, você tem uma grande chance de contrair salmonela. O modo de transmissão, né? A ingestão de alimento contaminado, ingerido cru ou então mal cozido, não totalmente cozido. Comida contaminada por portadores durante o processo de preparação e manipulação dos alimentos. Então, aqui, mais uma vez, é a questão da higiene do manipulador, né? Então, o manipulador ele não pode ficar falando, cantando e preparando o alimento, né? O ideal mesmo, depois de tantas doenças, né, que surgiram aí, é que as pessoas utilizassem máscara, né, quando estivesse cozinhando para outras pessoas. Até para evitar, né, a contaminação de alimentos. Mas isso não está na legislação de alimentos, gente. O uso de máscara não é obrigatório. O uso de máscara ele foi obrigatório durante a pandemia, mas não está lá na legislação, né? Mas se a gente puder, o ideal mesmo é que o manipulador também utilize aí máscaras. Então, a dose de infecção e períodos de incubação. Então, a dose de infecção, né, ela pode ser baixa ou alta, aí vai depender da concentração e dependendo do sorotipo, né, das cepas aqui da salmonela. E o período de incubação, ele pode ser rápido, então, questão de horas a 3 dias, tá? Então, pode demorar aí também você começar a sentir os sintomas 3 dias depois. E aí, quais são os sintomas? Ó, de novo, sintoma gastrointestinal, náusea, vômito, dor abdominal, dor de cabeça, calafrio, diarreia, febre, com duração de 2 a 3 dias ou mais, né? Mas assim, 2 a 3 dias é rápido, né? Mas assim, rápido para a gente, né? Mas para quem está sentindo é uma eternidade. A pessoa, inclusive, emagrece horrores aqui, né? Porque não consegue comer nada, fica sem comer, né? Porque nada para no estômago, né? Nessas gastroenterites todas aí que a gente está estudando. A pessoa nem sente, né? Tanto enjoo que você não nem sente vontade de comer nada. Até para beber água é difícil, né? Às vezes até a água você vomita até a água. Então é bem difícil.
Nós já estamos... Ô, gente, nós já estamos quase terminando. Vocês querem um intervalo ou nós podemos seguir direto? Pode seguir. Pode? Todos concordam? Tá? Porque, assim, essa é a primeira parte, né, de DTA, depois a gente vai ter a segunda. Eu poderia dar hoje ainda a segunda parte para vocês, mas eu nunca faço isso porque eu sei que é muito conteúdo assim, fica perdido. Então, eu prefiro passar uma quantidade de conteúdo e vocês absorverem pelo menos 20% das coisas que a gente está falando aqui, do que a gente jogar o conteúdo e vocês não conseguirem absorver nada, né? Então, a gente vai entendendo as DTAs aos poucos, tá? E aí, nós temos também o Bacillus cereus. O Bacillus cereus, ele é uma bactéria também, né? Patogênica. A característica dessa bactéria, ela é anaeróbica facultativa, né? Então, ela pode crescer mesmo na ausência de oxigênio. Ela forma esporo danadinha, tá? E ela também é resistente ao calor, tá? Então, ela também, assim como o Staphylococcus aureus, assim como o Clostridium botulinum, a Bacillus cereus, ela também, ela é uma bactéria, né? Ela produz uma toxina que é termorresistente, né? Então, sobrevive aí a altas temperaturas. Então, no tratamento térmico, a gente tem que empregar sempre aquela duplinha, né? O binômio tempo e temperatura, né? Temperaturas altas e tempo adequado. Tá? Então, o crescimento preferencial, ela também é uma bactéria mesófila, então ela gosta de crescer nessa faixa aí de temperatura, de 7 a 40 e poucos graus Celsius. Ela vai causar, essa bactéria, 2 tipos de sintomas. Então, um a gente chama de síndrome emética e o outro de síndrome diarreica. Tá? Aqui é característica da doença, né? Então, na síndrome emética, a toxina ela é pré-formada no alimento. Então, a pessoa ingere o alimento ali contaminado com o Bacillus cereus e já com a toxina ali que a multiplicação daquele micro-organismo produziu. Então, você ingere o micro-organismo mais a toxina. O período de incubação é rápido, tá? De 1 a 5 horas. Então, consumir 8 horas da noite, hoje mesmo vou começar a passar mal, tá? Então, ó, ela é uma toxina, né? Essa toxina que ela produz é termorresistente. Geralmente, para você conseguir eliminar, você tem que empregar uma temperatura bem alta, né? Superior a 100 graus Celsius, por bastante tempo. Aqui, gente, eu acho que é 9 minutos, não é 90 minutos, não, tá? Depois eu corrijo aqui. O principal alimento envolvido aqui é o arroz, tá? O arroz cozido. Na síndrome diarreica, ela aqui, ó, então é médica aqui, sobretudo a pessoa vai vomitar muito. Então, são em vômitos intensos. Na diarreica, a pessoa vai ter bastante diarreia. E aí, aqui, a toxina, diferente da síndrome emética, ela vai ser produzida no intestino delgado. Tá? Então, a pessoa ingere o alimento aí, contaminado, aí lá no intestino da pessoa, essa bactéria começa a produzir a toxina, tá? Então, aqui você precisa ingerir o micro-organismo, porque a toxina, ela só vai ser produzida lá dentro do teu intestino. O período de incubação é de 8 a 16 horas, tá vendo a diferença? Então, aqui é muito rápido, aqui demora. E aí, quais são os alimentos? Aqui é arroz e aqui é uma variedade de alimentos. Então, carne,
muito condimentada, né? Com vários condimentos adicionados, peixe também, sobremesas, né? Pudins, tortas, tá? Tudo isso pode ser um alimento, né, envolvido. E aí, a intoxicação, né, se ela produz toxina, ela vai causar uma intoxicação. Então, a intoxicação por bacilos cereus apresenta uma distribuição mundial. Então, no mundo todo, esse bacillus cereus ele causa bastante transtorno. A contaminação inicial dos alimentos ocorre por meio de esporos, né? Ela é uma bactéria esporulada, forma esporos nos alimentos preparados ou sobras alimentares mantidas em temperaturas de 10 a 50 graus Celsius. Tá? Então, aqui está a panela de arroz, ó, e está mostrando os micro-organismos. Qual o perigo, né? Às vezes a pessoa prepara o arroz é um cereal, né? E esse bacilo cereal, ele está presente naturalmente no solo. Então, no cereal já vem ali, né, a bactéria. Só que a bactéria fica quietinha ali. Se você deixa ela em condições favoráveis de multiplicação, ó, ela é uma bactéria mesófila, ela gosta dessa temperatura aí, né, de 7, a partir de 7, aqui, né, aqui está entre 10 e 50, mas no slide anterior vocês viram aí a partir de 7, né, é uma média. Importante é dizer que alimento que foi preparado, ou a gente refrigera esse alimento, ou congela, ou mantém esse alimento em temperatura alta, porque se você mantém ele nessa temperatura aqui, ó, que é uma ampla faixa, né, de micro-organismos vão gostar dessa temperatura, né, porque os mesófilos, eles são bastante, né, são bastante bactérias aí que gostam de se multiplicar, né, preferem essa temperatura ótima aí, tá? Então, aí você tem essa germinação desse esporo e posterior multiplicação bacteriana. Então, quando você fez o arroz, você cozinhou ele em altas temperaturas, né? Ferveu a água, você não tem ali, né? Você não tem o micro-organismo ali. Mas o que acontece? Se você deixa esse arroz depois de pronto, horas ali no fogão, nesse calor que está fazendo, o que vai acontecer? Ela é uma bactéria que forma o quê? Esporo. Esporo, eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês em uma aula, né, que a gente teve. Ele fica quietinho ali, esperando uma oportunidade de voltar, né? É uma forma que a bactéria ela fica ali no alimento, né? Entre aspas, escondida, tá? É uma forma, então, condição de nutriente, água, condição de temperatura ideal, né, de crescimento, ela volta a multiplicar ali no alimento, tá? Então, por conta dessa estrutura do esporo, certo? Então, isso aqui não pode. Então, assim, nos serviços de alimentação, a gente sempre orienta. Sobra limpa, né? O que não foi distribuído, vamos refrigerar imediatamente, né? Então, nada de deixar essa panela para o final do serviço ali, horas, 3, 4 horas, esperando ali no calor que a gente tem aqui, né? Principalmente aqui, né? Rio de Janeiro, enfim, Brasil, né? Temperaturas são mais altas. E aí, a síndrome emética, que é aquela mais rápida, né? Ela está relacionada com os cereais, produtos amiláceos, em especial o arroz, tá? Então, certa vez, no município de Seropédica, isso foi até, saiu até nos noticiários, a vigilância sanitária foi chamada num colégio. O que aconteceu? No final de semana teve uma festa beneficente no tal colégio, e aí bingo, aquela coisa toda, né?
E aí teve almoço, e aí sobrou arroz, sobrou muito arroz. Aí o que aconteceu? O pessoal que organizou a festa pensou assim: ah, não vamos jogar fora esse arroz. Vamos guardar esse arroz e vamos deixar para a escola, né? Utilizar na merenda escolar da segunda-feira. E aí, gente, o que aconteceu? Disse que faltou luz no município naquele final de semana. Só depois também que eles foram deduzir que foi isso, né? Então, eles, apesar de terem refrigerado o arroz, faltou luz. Então, não se sabe nem quanto tempo que faltou, se ficou 6 horas, 8 horas sem luz, se ficou um dia inteiro. Aí, na segunda-feira, quando as merendeiras chegaram, estava lá o bilhetinho, elas pegaram aquele arroz e requentaram aquele arroz, tá? E elas perceberam que o arroz estava meio babento, meio grudento. Mas aí elas acharam, esse arroz está papa. Então, eu acho que não tiveram curiosidade de cheirar, né? De procurar, de conferir, né? Experimentar, não sei. E aí eu sei que aquilo foi servido para as crianças daquela escola. Algumas horas depois, foi muito rápido o negócio. Foi assim, questão de menos de 2 horas. A escola era vômito puro. As crianças começaram a vomitar, e aí muita criança passando mal, e aí levaram as crianças para o hospital. As crianças ficaram internadas lá no soro, em observação. E aí a vigilância sanitária foi chamada. Aí foi lá, recolheu restos do vômito, né? Que é assim que se faz, né? Você recolhe tanto o alimento ali que é suspeito, então recolheram todos os alimentos da merenda escolar e eles bateram de cara com arroz e logo perceberam, né? Aquele arroz babento, ele estava, na verdade, contaminado. Então, pela característica, eles já tinham quase 100% de certeza que o micro-organismo envolvido era o Bacillus cereus e o alimento responsável era quem? O arroz, gente. Tá? E aí eles escolheram a amostra do arroz e a amostra dos vômitos das crianças, tá? Então, são vômitos em jato, a pessoa não consegue nem segurar o vômito, é aquele vômito que vem assim com uma velocidade, sei lá, 200 por hora, assim, de velocidade. Então, e aí eles recolheram e aí fizeram, né, o exame, ali fizeram as análises, tanto no alimento como no vômito das crianças. Poderia fazer nas fezes das crianças também, né? Mas já tinha vômito, então já era o suficiente. E aí foi constatado que foi Bacillus cereus. Ou seja, é perigoso até a gente reaproveitar, né? Mesmo que a gente... Então, quando você está lidando, né, com alimentação coletiva, isso é muito sério, né? Porque se é na sua casa, você vai saber, faltou luz, então as coisas que eu guardei na geladeira, eu vou dar uma conferida que pode ter estragado. Mas aí, nesse caso, ninguém sabia, depois que foram descobrir que faltou luz naquele bairro lá da escola. E disse que ficou muito tempo sem luz. Então, aquele arroz ali multiplicou, e esse reaquecimento na panela não tinha, né? Mesmo que matasse o micro-organismo, a toxina já estava ali presente, tá? Então, esse caso aí entrou, assim, foi um caso bem... foi um surto, né? Um caso de surto alimentar, em que praticamente quase todas as crianças da escola passaram mal, tá? Então, devido também a essa gravidade, se chamou, né, a vigilância sanitária. Tá? Então, os surtos verificados com arroz cozido estão diretamente relacionados com restaurantes orientais, né, por conta de utilizar muito arroz. Daí a manifestação da doença ter recebido a denominação também de síndrome dos restaurantes chineses. Então, já, né, vocês podem ler esse termo, tá? Mas o que acontece aqui também, se não forem observadas essas questões. Aí, gente, aqui
é um quadrinho de resumo dos patógenos mais associados a doenças vinculadas por alimentos ou transmitidos por alimentos. Então, eu botei aqui, alguns nós não falamos, mas eu só vou ler o que nós já falamos. Tá? Então, Campylobacter jejuni, a gente vai falar na outra aula, tá? Então, Staphylococcus, período de incubação de 1 a 6 horas, sinais e sintomas, náuseas e vômitos graves. Duração da doença, né, de 1 a 3 dias, ou de 2 a 1 a 2 dias, tá? Então, é uma gastroenterite, assim, passageiras. Alimentos associados, carnes não refrigeradas, salada de batata com ovos, esses doces recheados com cremes, tortas, esses produtos, né, assim, de confeitaria. Salmonela, período de incubação de 1 a 3 dias. Sinais e sintomas, ó, diarreia, febre, né, lembra lá, ó, Salmonella typhi, né, que causa a febre tifoide, tá? Então, se vocês ouvirem febre tifoide, vocês já sabem que está falando de salmonela. Né? Nas outras salmoneloses também tem febre, tá? Então, a salmonela, uma característica dela, além de sintoma gastrointestinal da febre, tá? Duração da doença de 4 a 7 dias. Alimentos associados, ó, ovos, viu lá, ovos, febre, você já pode marcar o quê? Salmonela, tá, gente? Então, a gente vai por essas deduções, tá? Essas características, né? Frango, caipira, leite ou suco não pasteurizado, né? Tudo que não for pasteurizado aqui, vindo de animal, de frango, você pode apostar na salmonela. Clostridium perfringens a gente não falou, né? Então, a gente só citou. Então, deixar para falar na próxima aula, tá? Eu já botei aqui o quadrinho. Shigella nós não falamos. Escherichia coli, ó, e aqui são as cepas. Então, ó, Escherichia coli enterotoxigênica, tem essa cepa aqui. Então, o período de incubação, ó, vai variar, né? De 1 a 8 dias, de 1 a 3 dias. Sinais e sintomas, diarreia grave, porque é diarreia aqui com sangue, dor, vômito, pouca ou nenhuma febre. Aqui a diarreia já é diferente, a diarreia o que? Aquosa, tá? Não é diarreia com sangue. Cólica abdominal e vômito. Duração da doença, aqui se estende, né, de 5 a 10 dias, aqui é mais limitada, de 3 a 7 dias. Aqui os alimentos associados, carne mal cozida, especialmente hambúrguer, leite, sucos não pasteurizados, frutas e vegetais crus. Aqui, água ou alimento contaminado com fezes humanas. Vibrio parahemolítico nós não falamos, esse aqui também não, mas nós falamos do Clostridium botulino. Ó, o período de incubação do Clostridium, lembra lá, ó, de 12 a 72 horas. Né? Lembra que pode ser que você consuma hoje e não passe mal hoje, só amanhã, 2 dias depois. Sinais e sintomas, ó, neurológicos, principais sintomas. Então, visão embaçada, disfagia, fraqueza muscular, vertigem, mais o quê? Fala embolada, dificuldade de falar, você não consegue compreender o que a pessoa está falando, tá? Em alguns casos, diarreia. Duração da doença variável, né? Pode ser de alguns dias ou meses, né? E se for especialmente grave, pode levar aí uma parada respiratória e a óbito. E aí, quais são os principais alimentos enlatados e conservas, tá? Que tiveram falhas no processo, ou então essas conservas artesanais que não, né, que você não tem ali a garantia, né, da qualidade. E aí, daqui a pouco a gente termina, tá, gente? Mais uns 10 minutos aí.
medidas de prevenção e controle de DTA. Então, se cair assim na prova, quais são as medidas, as boas práticas para o controle de doença transmitida de alimento? Então, tudo isso aqui vocês podem citar, que são o quê? São as boas práticas. Então, não precisa nem gravar, é só vocês lembrarem das boas práticas. Ó, então, manter os alimentos sob refrigeração adequada, não conservar alimentos à temperatura ambiente. Então, acabei de fazer o alimento. Se ele não for servido imediatamente, nós não vamos deixar lá 4, 5 horas lá na temperatura ambiente. A gente tem que fazer o quê? Ou você refrigera, ou então congela, né, se não for utilizar, ou você deixa ali em temperaturas elevadas, né? Então, no balcão térmico, o balcão térmico tem que estar lá funcionando legal, né, com temperaturas altas. Se ficar morninho, o que vai acontecer? Vai contaminar. Então, consumir o alimento logo após o seu preparo, né, sempre ideal, tá? Cozinhar bem os alimentos, não é? Então, assim, ovos crus, lembra da salmonela. Então, assim, é uma medida também. Boas práticas de higiene pessoal, principalmente de quem? Dos manipuladores de alimento. Então, aqui dá para discorrer, né, sobre esse tema, dá para falar umas 3 folhas só de boas práticas, com o intuito de evitar a doença transmitida por alimento. Ó, utilizar matéria-prima de procedência confiável. Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios, equipamentos usados na preparação de alimentos, né? Bem como, né, higienizar a fruta, legume e verdura que você for consumir cru, né, sem cozimento. Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação, tudo isso, né? Não utilizar água cuja potabilidade não é controlada. Então, aqui, lembrando que a água também transmite doença transmitida por alimento. Então, a água ela tem que ter, né? Tem que ser uma água potável, né? Para a gente utilizar para cozinhar. E aí, 2 questõezinhas só para a gente terminar. Tá? Então, ó, essa aqui, ó, é antiga, 2004. Um grupo de pessoas apresentou sintomas de vômitos e náuseas 2 horas após se alimentarem em uma UAN. No ambulatório de atendimento da empresa, foi detectado que o único alimento ingerido em comum foi o arroz cozido e que este havia sido preparado de véspera. Ó, isso aí é um perigo. O provável agente causador da doença transmitida pelo alimento foi... Qual é a letra aí, gente? D. D, muito bem. Né? Letra D, ó. Por quê, gente? Falou do arroz e falou, ó, sintomas, vômitos e náuseas 2 horas após se alimentar. Então, foi muito rápido. A pessoa almoçou e daqui a pouco começou a passar mal. Então, aqui é Bacillus cereus e a gente poderia afirmar que se trata de uma síndrome emética. Por quê? Lembra lá? O Bacillus cereus, eles têm 2 tipos. Então, na síndrome emética, você vai ter aí vômitos intensos, né? E esse curto período de incubação, tá? Então, aqui é Bacillus cereus e causou ali, né, uma síndrome emética. Então, tranquilinho. Ó, essa só tem mais essa para a gente terminar. Ó, segundo o Ministério da Saúde, doenças transmitidas por alimentos são causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas. É a definição lá de 2018, do início da aula. Considere que um almoço de casamento foi oferecido aos convidados arroz com estrogonofe. E os ingredientes utilizados foram arroz, filé de frango, molho de tomate caseiro, palmito em conserva, creme de leite e batata palha, né? Os ingredientes aí de estrogonofe. No outro dia, alguns convidados apresentaram, no outro dia, olha, não foi imediatamente,
tá? Então, a gente já elimina aí alguns alimentos. Então, foi no outro dia apresentado tontura, visão dupla ou turva, boca seca, dificuldade para falar, dificuldade para engolir, respirar e dificuldade para andar. De acordo com a situação hipotética apresentada, qual o alimento envolvido nesta DTA? Aí aqui não quer, que eu sei que vocês já estão pensando no micro-organismo, mas aqui não quer o micro-organismo, porque ele quer o alimento. Qual o alimento aí que causou? Primeiro, qual doença que é? Vamos Eu ver se esqueci vocês... o nome. Começa com C. É Clostridium, né, professor? Isso, muito bem. Clostridium botulinum, né? Porque olha os sintomas aqui, ó, sintomas neurológicos, ó. Apresentaram tontura, visão dupla, boca seca, dificuldade para falar, né? Ou fala embolada, respirar, né? Então ele dá assim uma parada respiratória também, né? Pode levar também a parada cardíaca também. Então, ó, então Clostridium botulino. E agora, qual que é o alimento envolvido nesta DTA? É o palmito. Isso aí, palmito em conserva. Tá? Vocês poderiam ficar na dúvida do molho de tomate caseiro também, né? Porque também é um enlatado. Mas o palmito, se tiver na questão molho de tomate ou palmito, o palmito ele sempre, porque na maioria das vezes o palmito ele tem sido, né, muito associado com DTA causada por Clostridium botulino, tá? Então, assim, mas se não tivesse aqui, ó, vamos supor que não tivesse a letra D, não tivesse a opção palmito em conserva, vocês iam marcar o quê? Molho de tomate caseiro, né? Porque poderia supor, né? A gente pode supor que esse molho de tomate foi um molho de tomate artesanal, né, que não foi comprado em mercado, não é um produto industrializado, e que aí que não se observou ali, houve falhas, né, nesse processo, tá? O creme de leite, apesar de ser né, poder ser enlatado, não é muito envolvido com casos de clostridio. Arroz, né, não seria, nem filé de frango. Tá? Então, mas a mais correta aqui, portanto, a resposta da questão, essa foi uma questão de concurso, eu não me lembro qual, mas caiu exatamente assim. Então, palmito em conserva. Então, aqui, ambas as alternativas, né, são a letra D. Deixa eu voltar para cá. Ah, que bom, quanta gente. Ô, gente, nós encerramos o conteúdo da aula de hoje, né? Então, começamos aí no horário certinho e terminamos mais cedo. Então, alguns recados importantes. O estudo dirigido até semana que vem, né? Até a data do dia 10. A nossa prova é sem ser semana que vem, a outra semana, tá? Às 7 horas na universidade. Este conteúdo, prestem atenção, não cai na P1, tá? Porque, na verdade, essa é a parte 1. Então, eu falei aqui, não sei se todos estavam presentes, eu não dou DTA num dia só, porque é muita coisa, então vocês não conseguem assimilar. Então, eu divido todo semestre essa aula em aula 1 e aula 2, para a gente tentar, né, pelo menos assimilar alguma coisa, tá? Então, não cai. Então, a matéria que cai as matérias anteriores, tá? Então, desde o nosso primeiro dia de aula até a aula de semana passada. Essa matéria aqui vai só cair na P2, certo? Todos colocaram o nome aí no chat? Sim? Quem não colocou, não esquece de colocar o nome, tá, gente? Alguma questão, gente? Alguma dúvida? Essa aula é pesada, né?
que é muito micro-organismo, e eles todos se parecem, né? Porque o sintoma gastrointestinal é sempre o mais prevalente. O botulismo é fácil da gente identificar, porque afeta, né, o sistema nervoso central. Então, você logo percebe que tem outros sintomas ali além do gastrointestinal. Alguma pergunta? Se não, eu vou ficar aqui, vou anotar a chamada. Quem quiser tirar dúvida. E aí é nosso conteúdo de hoje. Vou achar minha chamada. Achei. Ô, Vanessa, tirar uma dúvida em relação ao trabalho. Eu comecei a ver, aquilo lá é para ver se está correto ou não, e se não tiver correto, é para justificar? É isso? Sim, eu expliquei na aula passada. Então, lá tem uma historinha, não tem? Tem várias frases lá. Tem algumas coisas que estão corretas, que a pessoa fez de forma correta, e tem algumas lá que não estão corretas. Então, aí, se não estiver correta, eu tenho que justificar o certo. É isso? Isso, aí você vai falar, ó, fulano não fez da forma adequada, a forma adequada, de acordo com a legislação, aí vocês podem citar, tá? Por exemplo, RDC número 216, o procedimento seria tal e tal. Ou seja, é só isso que vocês vão fazer, gente, tá? Tá, não vou fazer hoje. Pode aproveitar, acho que eu botei em Word mesmo, vocês podem fazer ali mesmo. Eu fiz o do outro, eu já até entreguei hoje já. Então, ainda não olhei porque eu espero, né, dar o prazo, que aí eu vejo de uma olhada só, sim, vejo de todo mundo. Tá? Então é simples o de higiene, vocês podem fazer individual ou fazer em dupla, tá? E aí, se fizer em dupla, por favor, não esqueça de botar o nome da dupla, tá? E não precisa você e a outra pessoa postar, tá, gente? Posta um só, porque quando eu abro o documento, eu vou anotando, né? Na hora que eu vou dando as notas, eu vou anotando o nome das pessoas, tá? Porque também aí fica repetitivo, né? E aí fica uma situação, né, desnecessária. Então, se fizer em dupla, basta um só, tá? Colocar. Não precisa colocar os dois. Tranquilinho, aquela historinha lá, né? Então, não se esqueça de fazer, porque aí já tem 2 pontos para somar como prova. Professora. Sim. Mas então a próxima aula, ela não vai ser uma aula de revisão, não? Higiene. Não, então, aí a próxima aula eu vou dar uma revisão para vocês. Eu acho que dá para dar uma revisão, porque a gente está adiantado, olhando aqui. Eu posso dar uma revisão para vocês, tá? Da prova e deixar a parte 2 de DTA só para depois da prova. Que aí, senão vocês vão ficar com o DTA na cabeça, né? E melhor, né? A gente está uma aula adiantada, isso aí. Então, a gente faz uma revisão semana que vem, tá? Aí é bom que fica também mais perto da prova. Certo? Tá certo. Então, acabou a aula Tá hoje? certo. Acabou. Então, vocês estão liberados, 8h05 da noite. Quem quiser ficar aqui para tirar dúvida, eu vou ficar aqui, né? Que eu tenho que postar a aula, tenho que fazer um monte de tarefas aqui ainda. Chamada, tá? Mas quem quiser pode sair, gente, tá bom? Vou sair que vou Obrigada resolver aí. meus estudos. Boa noite, Vanessa. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Bons estudos aí para todos. Professora, eu não consegui colocar meu nome no chat. É a Fátima? É. Tá, então deixa eu anotar aqui, Fátima. Tá bom, obrigada. Caiu Nada. muito esse sistema. Tem dia que tá um horror, né? Mas aí. Caiu a luz aqui, eu fiquei sem internet um tempão.
Aí agora que eu me toquei que eu não tinha colocado o nome. E não estou conseguindo, tá bom? Tá bom, não, mas tranquilo. Sempre quando vocês me avisam, eu coloco lá, tá? Tá bom, obrigado, Vanessa. Boa noite. Boa noite, gente.